Agora já deve estar tudo legal. Então, como eu estava dizendo, essa aula aqui tem o potencial de ser a melhor de todas, mas é a que vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. Isso porque eu vou tratar de um tema aqui que é uma técnica de venda que ela é meio pouco conhecida, tá? Eu raramente vejo alguém falando dessa técnica de venda, mas ela é muito mais moderna e ela foi criada em um ambiente que eu acho que é muito similar com o que a gente está entrando no Brasil e o que a gente sempre esteve em diversos tipos de seguros. São os seguros onde não tem uma necessidade explícita, né? Como seguro de vida, seguro de E&O, seguros empresariais. Não é o tipo de seguro que a pessoa vai ativamente procurar, ela tem que ser motivada, ela tem que ser desafiada. E esse é o nome dessa técnica, é a técnica desafiante, ou na tradução do livro em português, acabou ficando a técnica desafiadora. Depois desse episódio, eu vou colocar, né, agora que eu terminar esse episódio, eu vou colocar um comentário, um post no meu feed, e aí você coloca o seu comentário do que você sacou dessa live, o que você vai levar para sua implementação, o que você vai usar. Combinado? Então é isso. Eu disse, né, agora há pouco que o que eu vou apresentar aqui é uma técnica que foi documentada em um livro. O nome do livro em inglês é Challenger Sale, e aí quando eles traduziram virou Venda Desafiadora. E esse livro, ele é de 2011. Ontem a gente estava tratando da técnica Spin Selling, e aí eu falei que era de 2008. Então, imagina, né? A técnica Spin Selling ela foi baseada em observação, então foi um estudo que foi feito. Então, imagina que era alguma coisa que estava atual em 2006, 2007, foi publicada em 2008. A desafiante ela é muito mais moderna, né? Ela já começou a haver uma mudança em como compras são feitas. E aí ela já incorporou tudo isso. Então, é, quer dizer que você não deve usar spin? Pelo contrário, eu acho que uma técnica é adicionada em cima da outra. E você vai ver que a desafiante ela tem uma aplicação muito boa em alguns lugares, em algumas situações específicas que vocês vão encontrar. É, essa técnica ela também foi baseada em observação, ou seja, os autores, que é o Matthew Dixon e o Brent Adamson, eles observaram 6.000 vendedores das maiores empresas de vendas, de 90 empresas de vendas nos Estados Unidos. E eles observavam, eles olhavam o que essa galera estava fazendo de bom, por que eles eram os melhores vendedores. É porque eles eram bonitos, é porque eles se vestiam com terno, o que era exatamente? E eles descobriram, né, alguns traços e documentaram isso nesse processo. E aí o detalhe, né? É isso que eu acho que é super interessante de eu mencionar. Não sei se vocês lembram, mas em 2009 foi a última grande crise que o mundo experimentou. Foi o crash, Lehman Brothers quebrou. Então, a gente está falando de um livro onde foi lançado em 2011, só que as observações aconteceram durante um período de crise muito forte. Um período de crise onde as pessoas não estavam comprando. É por isso que eu quero que vocês façam esse paralelo aqui. Essa técnica, ela é exatamente uma técnica que desperta a necessidade quando não há necessidade. E aí eu preciso fazer um comentário aqui, porque eu não quero ser mal interpretado. Hoje eu recebi um e-mail de um corretor, eu ganhei meu primeiro hater. Acreditem se quiserem. Eu ganhei o meu primeiro hater. Ele me mandou um e-mail muito bravo, dizendo que o que eu estou fazendo é um absurdo, que a profissão do corretor de seguros é uma profissão que não é para ficar vendendo
e que ele estava se excluindo e queria sair de tudo que eu estava fazendo. E tudo bem, eu descadastrei ele dos e-mails e sem problemas. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu entendo a função social que o corretor de seguros tem, que é a de proteger. E eu não ensino coisas para vocês venderem goela abaixo, né? Não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu não quero que vocês sejam tiradores de pedido. Eu quero que vocês saibam despertar necessidade, eu quero que vocês saibam fazer com que a sua mensagem de proteção chegue mais para frente e faça as pessoas terem consciência que elas precisam de proteção. Então, estou fazendo aqui esse parênteses porque eu recebi esse e-mail aí e eu não quero ofender vocês, né, pensando que é isso que eu estou fazendo. Não é, tudo isso aqui é extremamente com o objetivo em fazer vocês levarem a sua mensagem de proteção ainda mais longe. Então vamos lá, vamos começar? Esse aí bebeu pinga, exatamente. Não, inclusive ele falou, olha, corretor de seguros não é vendedor. Eu falei, então tá, então você vai ficar para trás, imagino, né? Mas sem problema, vamos lá, vamos por o que importa, que é os princípios. Então o primeiro princípio, que é a pedra fundamental dessa técnica de venda, é que você tem que dar uma perspectiva única para o seu cliente. Você tem que fazer ele perceber alguma coisa que ele não estava percebendo. Todos nós vivemos com o nosso fluxo de crenças, do que a gente tá fazendo. Então, o bom vendedor desafiante é aquele que faz o cliente questionar se o que ele pensa é verdade. Então, é aqui justamente, cara, esse é o ponto para vocês sacarem que é aqui que essa técnica se diferencia. Ontem a gente falou do spin. E vocês lembram que eu falei, olha, a segunda etapa do spin é a investigação? E aí você usa a pergunta do S de situação. E para que você está fazendo no spin isso? Você está tentando descobrir o que o cliente quer. Mas e se o cliente não sabe o que ele precisa? E se o que o cliente precisa é descobrir que ele tem um problema? Vocês concordam comigo que não é normal um empreendedor saber que ele precisa de um seguro cyber? Não é tão normal uma pessoa saber que ela precisa de um seguro de vida? Às vezes, nós que estamos vivendo isso todo dia, achamos que é elementar, mas basta você começar a conversar fora, para pessoas que não estão pensando nisso, para você rapidamente sacar que tem um mundo lá fora de gente que não acha que o que é elementar para a gente é algo importante para ela. Então é aqui que essa técnica se diferencia. Essa técnica faz o desafio, ela promove um desafio mental na cabeça da outra pessoa. E então essa é a técnica perfeita para, eu vou falar alguns produtos e eu também vou falar essa técnica perfeita para algumas situações. Vamos lá? Então, essa é a técnica perfeita para seguro de vida, para seguros empresariais, para seguros de responsabilidade civil profissional. Porque são todos esses seguros que a pessoa ela não está muito ciente do risco que ela está exposta. Às vezes, a pessoa até imagina que é possível um médico ser processado por conta de uma conduta. Ele até imagina que isso é possível, mas ele não foi desafiado ainda em entender quão perto dela esse risco está. E é isso que essa técnica faz. Então, em produto, mas também em situação. Existem situações que você precisa dessa técnica, especialmente as situações de venda cruzada. Então, se você fechou um seguro alto, coisa que acontece frequentemente, essa é a técnica que você vai usar para desafiar a pessoa
que fechou um seguro alto com você, e pode ser alguém que está na tua carteira, tá? Essa é uma técnica que amanhã você já pode começar a usar na sua carteira, mandando os e-mails e os WhatsApps que eu vou mostrar aqui. É você desafiar a pessoa que fechou um seguro alto, que acabou de falar, beleza, o meu patrimônio, o carro está resolvido, você desafiar ela a pensar diferente sobre a casa dela, sobre a vida dela, outros patrimônios que permanecem não cobertos. Então vocês sacaram o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que ontem eu ensinei vocês a descobrirem, investigarem por que uma pessoa precisa do que ela pediu para você. Essa foi a técnica SPIN. Só que existem produtos e situações onde a pessoa não sabe o que ela quer. E voltando na missão do corretor de seguros, né, que é de proteger. Então essa é a técnica que faz com que você cause uma descoberta no cliente. Então, vamos lá, vamos na prática. Então, é o seguinte, essa técnica, assim como a SPIN, ela possui etapas. Eu disse ontem do teatro, que você tem atos. Aqui você também tem atos. O primeiro ato chama aquecimento. O ato do SPIN, o primeiro ato era preliminar, só que esse não tem nada a ver com aquela preliminar que eu falei ontem, que é a de criar conexão. Esse aquecimento, o teu objetivo é deixar a pessoa que está falando com você intrigada. Intrigada é a palavra chique para pulga atrás da orelha, tá certo? Então, você precisa deixar a pulga atrás da orelha e também se posicionar demonstradamente que você conhece o mundo dela. A pessoa precisa entender que esse cara é diferente do normal. Então você vai mostrar sua autoridade de conhecimento e colocar a pulga atrás da orelha. Então, como que você faz isso? Você faz isso falando alguma coisa do seguinte sentido. Sei lá, você fechou a apólice de auto e aí estava conversando com um cara, você descobriu que ele é engenheiro, ou que ele tem uma construtora, ele é empreiteiro, tá? Alguma coisa desse gênero. Eu estou dando exemplos assim específicos, mas vocês extrapolem depois, né? Então você fala o seguinte, olha, parabéns, está tudo certo aqui com a sua apólice, né? E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho trabalhado com diversas construtoras similares à sua. E eu descobri assim 3 fontes de prejuízo que normalmente elas têm. Pode ser prejuízo com erro de execução da obra, ou então com roubo e furtos de equipamentos no canteiro, ou então com danos em propriedades vizinhas. É isso que você vê também no seu negócio, ou tem alguma outra coisa diferente que você vê? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu provei autoridade, porque eu estou falando, olha, eu tenho falado com outras pessoas, eu fiz similaridade, empresas similares à sua. Eu acionei dores, prejuízos, né? E eu fiz a pessoa falar. É isso que você está vendo no seu negócio também? E ela está entrando em um diálogo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, esse é o primeiro exemplo. Segundo, vou fazer outro estilo agora. Você fechou um seguro e o cara é médico, ou ele é dentista, seguro de auto, né? De novo. Mas às vezes não precisa ser, às vezes você está indo. Isso aqui serve para o seu e-mail no LinkedIn, por exemplo. Serve para uma ligação, serve para qualquer coisa. A fase de aquecimento é o primeiro contato. Então, você descobriu que esse cara é médico. E aí você fala o seguinte, olha, eu ajudo muitos médicos aqui em São Paulo a se protegerem de momentos difíceis. E eu notei que os 2 desafios mais comuns são, mas fala, manter o padrão de vida quando a renda cessa, ou então ausência da família. Então você usa algumas dores. Mas o protocolo é sempre esse. Sempre esse. Certo? E aí, beleza. Aí a pessoa vai falar. Aí agora a gente entra na segunda parte.
A segunda parte são os apelos racionais. E vocês já ouviram falar que contra fatos não tem argumentos? Então é isso que você vai apresentar agora. Você vai apresentar números, fatos que justificam o motivo que eles deveriam pensar de outra maneira. Então você pode pegar, por exemplo, número de processos contra médicos. Por quê? Você fala, olha, só no último ano o número de processos contra médicos foi isso. Nos Estados Unidos foi isso. Olha como a gente está maior, e é verdade isso. O Diego, o número de processos contra dentistas. Ou então você vai fazer, está falando de seguro de vida. Pega o número de óbitos de pessoas abaixo de 50 anos. Aí você fala, olha, eu não estou te falando uma coisa que é surreal aqui, eu não estou viajando na maionese. Estou te falando aqui, ó, acontece isso. Aqui, fatos, fonte, tá? É só isso, fatos. É só pesquisar e pegar fatos que suportam por que você está fazendo ele pensar de maneira diferente. Por exemplo, ataques cyber, né, para seguro cyber. Esse é o número de ataques cybers que aconteceram. Olha o tanto de empresa que está exposta a ser processada por perda de sigilo de informação. E beleza, né? Você só vai apresentar isso aí. Aí você vai para a terceira fase agora. Terceira fase agora é o apelo emocional. É por isso que essa técnica é maluca. A gente tem um lado do cérebro, que é o lado racional, que a gente já atacou. E agora a gente vai atacar o lado emocional. Então você vai fazer apelos emocionais aqui. Como é que você faz isso? Fazendo a pessoa sentir a dor sem sentir a dor. E como que a gente usa isso? Com história. Ou então, fazendo a pessoa se transportar para uma situação. Então, eu vou dar esse exemplo primeiro. Você consegue imaginar o que você faria se, olha, com um clique do mouse, um juiz bloqueia suas contas? E aí você recebe uma ligação da sua esposa dizendo que não consegue passar as compras no mercado, porque ela está lá na fila do mercado e não consegue passar porque está bloqueado. O que você faria? E aí você não consegue pedir uma pizza no iFood porque você está bloqueado. Mesmo você sendo inocente. Não é frustrante isso? Você sabe que é inocente, você é um funcionário safado que fez isso. Óbvio que você vai ganhar isso, mas vai demorar 2, 3 anos para você sair dessa. Você consegue se imaginar nessa situação? Isso é um apelo emocional. O que eu estou fazendo aqui? Eu estaria fazendo um seguro de E&O. Agora, para seguro de vida, como que você coloca o apelo emocional? Olha, você já conversou com a sua esposa? Qual que é o plano de vocês caso um dos dois venha a faltar subitamente? Não, a pessoa naturalmente vai começar a imaginar o que acontece, como que é o dia 1 depois disso, certo? E é isso, é só essa conversa de apelo emocional. E aí agora a gente vai passar para outra fase. A outra fase chama o novo modo. Você vai falar a solução. É basicamente fazer a mesma coisa que você fez no apelo emocional, mas contando a história com um final diferente. Aí você falaria o seguinte, olha, nessa situação, o juiz apertou o botão, o Cisjude lá, Cisjude, Bacen, travou suas contas. Sabe o que você faria? Uma ligação. Você acionaria o seu seguro de E&O, que ele foi criado para isso. Você vai receber uma mesada. Todas as suas contas vão continuar sendo pagas. Você não vai ter frustração, você vai ficar tranquilo. O seu problema vira problema de advogado, que inclusive pode ser pago pelo seguro. Né? Então é isso. Você conta a mesma história, só que com um final feliz, apresentando a solução. E aí vem a próxima fase, a última fase, que é a sua solução. É aqui que você mostra como que a sua solução é a melhor. E por que você é o melhor corretor? Você também tem que se vender, não se esqueçam. Né? Você não só está vendendo o produto, a seguradora, a operadora, mas você também. Justamente para o cara não ter chance de falar, tá bom, me interessei pelo produto, deixa eu conversar com outros corretores. Você já vai neutralizar aqui, você já vai se posicionar como o melhor.
Então é isso que você está fazendo nessa fase, né? Que é a última fase. E é isso. E aí, como eu disse ontem, o teu objetivo é movimentar casas. Depois que você fez isso, você movimentou para, ok, então posso te preparar o orçamento, a próxima etapa, como que funciona, você já vai dizendo, caminhando ele para o fechamento, certo? E aí neutraliza a objeção, tudo do jeito que a gente fez ontem. Aí, é isso, tá? Então, essa é a técnica, vocês sacaram que o poder dela é o poder de fazer a pessoa entender que ela não estava vendo um problema, é um problema real que você não inventou e que existe uma solução. É assim que funciona a técnica da venda do desafiante. Então, se vocês decidirem colocar isso em prática, o que vocês precisam fazer, os passos? Então é isso que a gente vai começar a discutir agora. Seguinte, eu falei ontem que, como toda técnica, você precisa treinar. Então, a tua primeira etapa é treinar. Pode fazer que nem o Diego que falou que vai no dentista e já vai tentar com ele. É isso aí, tem que ir tentando. Mas se você não tem uma situação real, tenta com um membro da família, faz uma simulação. Então, a primeira etapa vai ser isso, você determinar como que você vai treinar. Segunda etapa que você vai fazer é escolher um produto e nicho. Você meio que tem que ter na sua cabeça, e o ideal, tá, é ter um script. Abre um Word e fala scripts da venda do desafiante. E aí você vai falar lá, seguro de vida versus dentista, que é o que o Diego já vai falar. Então, já coloca lá. Aí você coloca as fases. Fase de aquecimento, apelos racionais, apelos emocionais, novo modo e sua solução. Esse documento eu vou entregar para vocês no Telegram. Então, entrem no Telegram, eu vou entregar isso, aí você só precisa preencher com o que você quer. Né? Você vai ter que fazer essa pesquisa que eu vou falar daqui a pouco, mas você já vai ter o balizador do que você tem que fazer. Então, coloca isso, e aí escolhe o produto, escolhe o nicho, e aí vamos lá, fase de aquecimento. Você vai listar os problemas típicos que pessoas nesse nicho podem estar enfrentando. Então, RCP. As pessoas podem estar enfrentando processos. O dono de construtora, ele pode estar tomando prejuízo por roubo e furto de equipamentos em obra. E o escritório de contabilidade, ele pode estar violando acordos de confidencialidade porque atacaram o servidor dele. O escritório de terceirização de folha de pagamento pode estar tomando prejuízo porque está tendo erro de digitação. Então, tudo isso são problemas que negócios, empresas ou pessoas enfrentam. Certo? Eles podem estar enfrentando. Aí, você vai pensar como que você pode mostrar que você é um especialista. É isso que até alguém perguntou aqui, deixa eu ver, acho que foi o André. Como se colocar como autoridade no assunto? Tá, a resposta é aqui, você vai ter que pensar em como que você vai fazer isso. Então, que artigo que você leu? Você com certeza nesse processo foi em algum site, você leu algum artigo, foi em alguma revista, viu algum vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube é demais para ver isso, porque as pessoas vão no YouTube para aprender coisas. Então, escreve lá, processo médico. Vai ter um advogado falando sobre isso, vai no LinkedIn, procura um artigo. Essas revistas, quase todos esses nichos têm revistas. Então tem a revista do médico, tem a revista do contador, tem a revista, sei lá, da concessionária, tem tudo.
Então, abre essas revistas, vê os artigos, porque elas geralmente tratam dos problemas. E quando você começa a listar a fonte, a pessoa já vai falar, meu, mas você está lendo a mesma coisa que eu, você está seguindo as mesmas pessoas, os mesmos colunistas, você sabe disso, você já se colocou como autoridade. Tá? Aí, você listou isso na parte de fase de aquecimento. E você já escreveu esse scriptzinho do jeito que eu falei. Falando, olha, eu notei que boa parte dos... Aí você coloca o nicho, boa parte dos dentistas, boa parte dos donos de pet shop, boa parte dos donos de seguro de oficina mecânica possuem esses problemas. E aí você lista os problemas. Você concorda que isso aí acontece com você também? Ou você acha que tem alguma coisa a mais? Tá vendo que é totalmente não invasivo? A pessoa tá falando do negócio dela. Ela nem sacou ainda que você vai vender alguma coisa. Então, é por isso que é legal você fazer isso no LinkedIn, inclusive. Essa é uma mega mensagem para você mandar no LinkedIn. Lembra da nossa aula de LinkedIn? Essa é uma mega mensagem para você. Oh, excelente. E aí, nesse documento de preparação, você vai passar para a segunda parte, que são os apelos racionais. Você tem que estar munido de dados. Então, nessa pesquisa que você fez, você vai ver os fatos e vai anotando. Você vai ver os gráficos, vai gravando os gráficos. As tabelas que você pegou. Os vídeos, né? Às vezes você pega... O seguro de vida tem a Natália Arcuri, né? A Natália Arcuri lá do Me Poupe falando que tem que pagar seguro de vida, não dá para economizar. Esse é um vídeo que você pode colocar. É um mega apelo racional, porque ela é uma autoridade. Então ela falando já te dá, você já está usando essa autoridade para você, só construindo autoridade. E aí a gente vai para a próxima etapa, que são os apelos emocionais. Então agora é pensar em uma história, tá? E tem várias. Ontem, eu nem sei se está aqui o José William, mas o José William estava me falando ontem que um cliente dele perdeu o filho por conta do Covid. Então, tá vendo que essa é uma história de dor? E que você pode usar eticamente para estabelecer uma conexão emocional? Você pode usar essa história. E aí você pode usar isso para a pessoa se colocar na história. Tá? Então, pensa em qual história que você vai usar. Nessa etapa de apelo emocional, é a etapa de você contar a história. Pensa, e às vezes não é uma história que você sabe. Olha que legal essa sacada. Às vezes não é uma história que aconteceu com você ou que você soube. Às vezes é uma história que você pesquisou. Às vezes você pesquisou um médico que foi processado e quebrou porque um paciente entrou com um processo. Isso aqui é uma história também. Você fala, olha, eu preciso te contar a história aqui do doutor tal. Ele foi processado, tal, aconteceu isso, isso e isso. O que você faria nessa situação, né? O que aconteceria se o seu negócio desaparecesse? Certo? Então, você terminou aqui com um apelo emocional. Aí você vai no teu documento escrever lá o novo modo. O novo modo é como que você colocaria essa mesma história, só que com um final feliz. Mesma coisa. Você recontar a história, só que dizendo, olha, tudo seria diferente se nesse momento a pessoa ligasse para a seguradora ou ligasse para mim. E a gente iria acionar a apólice. E aí, deixa eu te contar o que aconteceria. A seguradora ia começar a te pagar uma mesada, você ia ter apoio jurídico, né? Isso no caso do D&O. Mas você ia contar tudo. Se for seguro de vida, olha, os teus bens, eles iam estar travados num processo de inventário. Não ia ter muita liquidez ali para sua esposa. Mas ela rapidamente, em tantos dias, já iria receber aqui da seguradora o valor que a gente vai conversar agora.
né? Então é isso, é escrever a mesma história, só que com um outro final. E aí, a última parte é a sua solução. O que você vai oferecer, quais as características, que coberturas adicionais dá para colocar, preços, ideias de preços, como que funciona o processo de contratação, etapa a etapa, o que vai acontecer. Então você teve um documento, você criou esse documento, você colocou no seu computador, você pensou, colocou no seu computador, treinou, pega alguém, pega o seu filho, pega alguém para treinar, e a partir de agora é só você entrou em uma situação de fechou alto, fechou alguma coisa, você só vai lá e fala, bom, o que eu posso trazer na minha memória aqui para fazer ele descobrir que ele tem um problema. E aí você já traz esse arquivo. Agora vocês vão ver como tudo está se conectando, né, nessas lives. Vocês estão vendo, vocês viram quando eu falei de maximizador de lucro, do processo de venda acima, venda abaixo. É só você pegar e conectar tudo aqui. Foi antes de ontem eu falei sobre a apresentação. É só você pegar esse documento em Word e transformar naquela apresentação. E aí você já coloca no teu celular e fala, ó, vem cá, rapidinho, eu quero te falar sobre isso aqui, ó. E 5 slides, é só isso que você tem. É um slide com os dados, um slide do apelo emocional, é só isso. Né? E é extremamente eficaz. Uma técnica que faz as taxas de fechamento aumentarem muito. É só seguir esse padrão. Bacana? Era esse o super conteúdo de hoje da técnica do desafiante. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa da gente bater esse papo. Deixa eu ver aqui. O Gui tá aí, fala Gui. O Diego falou exatamente que às vezes a gente tem que tomar atitude. Porque se a gente, né, se a gente não toma atitude, nada acontece. E tem que vender. Então, deixa eu ver. Exatamente, você cria uma situação para o cliente, para ele entender. Dentista. Show, valeu, Marco. Douglas perguntou se eu já fiz treinamento pela Dale Carnegie. Não, eu já li diversos livros do Dale, mas nunca fiz treinamento dele. O momento é de oferecer crédito ao cliente. Legal. Já usou o Trigger Edu, já usou o vídeo dela. Legal, galera. Então, exatamente. O Beto falou de fazer parte de outra técnica. A hora que você usa dados e pega a fonte, etc., não tem como contestar. Por isso que chama apelo racional. Você está apelando pelo lado racional do cérebro e depois você pega o lado emocional também. É bom mesclar as duas técnicas? Absolutamente. Por isso que eu disse, imagina que você é o Batman e você tem um cinto de utilidades. Uma hora você vai usar spin, uma hora você vai usar a desafiadora. A desafiadora ela é extremamente eficaz para essas situações de que a pessoa ela não tem ciência de que ela precisa de alguma coisa. Lembra do que eu disse? Isso aqui foi muito criado lá na crise de 2009, quando ninguém comprava nada. Então, essa é uma técnica que faz chover. Tá? É isso que eu resumo essa técnica. É a técnica que faz você chover. A spin é uma técnica que você vai pegar para quando a pessoa já chegou para você com uma necessidade. Se você gerou um contato na internet com uma campanha e já veio, você usa a spin. Você não vai usar a desafiante. Porque a pessoa, você não vai chegar e falar assim... Puxa, eu já trabalhei com muita gente que quer seguro de vida. A pessoa já quer, ela já expressou para você que quer. Dito isso, você pode usar a técnica desafiante para uma campanha de atração-conversão, que a gente já falou em algumas semanas atrás. Tá? Então está tudo conectado. Isso tudo aqui é um ecossistema para fazer você ganhar dinheiro. Histórias de conexão, exatamente. Se aconteceu, é isso aí. Deixa eu ver aqui.
Sensacionais, né? É isso aí. E aí o Beto está falando aqui, pô, tô ansioso para a terceira técnica. É isso aí, a terceira técnica é amanhã. Na live de amanhã vai ser a técnica da venda social. A venda social é uma técnica que você faz virtualmente. Então, de todas, essa é a mais moderna e a mais aplicável no ambiente que a gente está. A hora que você usa ela, mas partes da desafiante e partes da spin, você fica imparável, você fica uma máquina de fechar vendas. Tá? Então, de amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, não percam, vocês que estão acompanhando todas, porque faz todo sentido. A gente está costurando aqui isso aqui. No Telegram, daqui a pouco eu vou colocar o presente, que é esse documento, para vocês estruturarem. E aí a gente tem sexta, amanhã, essa live, passa o final de semana bem, e aí na segunda-feira começa o workshop e a policy todo dia. Logo às 9 horas da manhã, a primeira aula vai ser liberada para vocês. Só para quem tiver registrado. Para quem não tiver registrado, ainda dá tempo. O link está na minha bio. E aí continua, tá? Aí 9 da manhã tem a primeira aula, às 5 vai ter uma live, e aí na semana que vem a gente vai ter a comunidade no Facebook também. Então a gente vai poder interagir lá, vai poder trabalhar realmente. Na semana que vem é para trabalhar, para a gente sair desse campo de conhecimento e colocar em prática isso aí. E acho que é isso. Acho que é isso aí. O Marrison, o Bruno falou que é melhor usar a desafiante na sua própria carteira. Então, ela é a técnica perfeita para usar na carteira, né? O spin, ela não funciona muito para você do nada chegar numa pessoa, do além, você chega, você não tem falado muito com a pessoa e você chega. Mas a desafiante, ela foi feita para isso, para despertar, para você achar oportunidades. Bacana. Então, beleza. Galera, tamo junto. Deixa eu ver o que mais. Show. Valeu, Vanessa. Tamo junto, galera. Então, nos vemos amanhã, certo? Sexta-feira. E a gente tá lá. Valeu.